Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos à primeira gameplay de Final Girl. E já fazendo um trocadilho com o nome do jogo, pessoal, finalmente temos a primeira gameplay aqui no canal P2BG. Quero agradecer a cada um de vocês que vinham me pedindo aí para fazer essa gravação, né? E pedir desculpas também pela demora, né? Não é má vontade, mas eu costumo brincar que aqui é exército de um homem só, né? Então, às vezes eu não consigo acelerar, né, na velocidade que eu gostaria, mas tem algo de bom, né? Significa que eu tenho bastante coisa para mostrar aqui para vocês, novos parceiros chegando aí, tendo confiança no canal. Então, eu procuro dar atenção aí, né, igualmente para todos. Então, tem esse lado bom, tá? Mas vamos lá, o dia chegou, né? E a gente tem muita coisa aqui para falar, pessoal. Já coloca o vídeo aí na velocidade 2, porque eu vou fazer um detalhado aqui da Corebox, né? Porque a partir desse ponto vocês vão poder associar, né, vários outros filmes, porque o uso da Corebox não muda, tá? Então a gente é lógico que vai aqui colocar as regras especiais, tanto do local quanto do assassino, né? A gente pode fazer mesclas. Então, para você que está chegando agora, né, tem outros vídeos aqui que eu falo, né, sobre a visão geral, mostro também sobre essa composição que a gente pode fazer, tanto de assassino, quanto de local, quanto das próprias Final Girls aqui, né? A gente escolhe uma para colocar aqui, né, na partida, né? E aí eu já vou aproveitar para selecionar uma aqui. Ó, vamos pegar a Sheila, né? Então aqui, ó, 6 pontos de vida, né? E alguns bônus que a gente vai ganhando conforme a gente vai salvando aqui as vítimas. A gente já vai entrar um pouquinho nesse detalhe. E a partir do momento que você completa aqui, né? Salva 6 vítimas, a gente vira a carta, todas possuem alguma ação especial aqui, algum bônus, né? Essa daqui, Agnes, não sei pra vocês, mas ela me lembra a irmã do Michael Myers. Dá só uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu bati o olho nessa carta, né, e me veio isso à mente. Mas aqui temos algumas que vieram em outras caixas, né? Os filmes costumam vir com 2, mas eu tenho mais algumas aqui que vieram na Box of Props, né, que é uma caixa de adereços que eu já mostrei aqui no canal. Então nós temos algumas adicionais, temos promos também, que às vezes o pessoal distribui, ó, cartas em eventos ali, né, a Van Ryder distribuiu na Gen-Con. Então nós temos várias formas aí de adicionar Final Girls à nossa coleção. Tá? Fica esse registro. Falando aqui da Sheila, quando a gente consegue virar a carta, né, para o bônus especial, ela vai ganhar 2 de tempo ao invés de 1 quando a gente descarta uma carta, tá? Eu já vou entrar nisso. Então ela vai ficar nesse campo aqui. Aproveito para dizer que eu estou usando esse playmat, galera, que é muito top, né? Assim, espero que ele venha aí com alguma outra campanha, né? Até vou fazer um agradecimento aqui sobre a campanha, mas só falando do playmat, ele é dividido assim, ó, em 2 partes, emborrachado, né, na parte de baixo, deixa a experiência incrível. A experiência do jogo sem o playmat já é um sucesso, já é muito bacana, mas aqui, pessoal, olha o tamanho desse painel de controle que a gente fica ali, né, para jogar. Então, como eu disse, vocês que gostam de jogar co-op, né, de repente senta ali 2 pessoas uma ao lado da outra para poder comandar tudo isso aqui, fica muito bacana, tá? Então, fica aí o meu pedido especial, né, para Ludofan, para olhar com carinho para uma próxima a gente trazer, porque eu tenho certeza que cada um de vocês aí, ou boa parte de vocês, né, que vão fazer essa coleção, vão gostar de ter esse playmat, né, para ter essa experiência também, tá? Feito esse registro, turma, vou fazer um agradecimento para a galera que entrou aí no financiamento, que já é um baita sucesso, né? O momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 5 dias para acabar a campanha. E aqui, pessoal, nós temos quase 400 pessoas que apoiaram essa campanha, né? Nós estraçalhamos a meta ali, porque ela já está em mais de 230%. Então, eu lembro que quando a gente começou a falar, né, o primeiro vídeo do Rafa, da Ludofan, anunciando que viria, nós tínhamos ali pouco mais de 80, 90 pessoas seguindo o projeto, e ver, né, esse porte que ele tomou é muito bacana, porque fortalece, né, as nossas editoras aqui para poder trazer cada vez mais jogos, ter cada vez mais ações dessas vindo aqui para nós, tá? Então, falei para vocês que eu coleciono Final Girl, né, uma coleção dentro da coleção. Não tinha ainda, né, ainda não tenho a temporada 1 completa, e fiquei feliz de ver esse sucesso, porque agora eu vou conseguir completar. Tamo junto nessa, vou conseguir completar a primeira coleção com as minis da primeira temporada, que eu também não tenho, as cartas, né, daquele bônus, Terror Vem de Cima. E aí, com certeza, grandes chances
de virem segunda, terceira temporada, e a quarta temporada foi anunciada, né? Logo depois que começou a campanha aqui, lá fora a Van Ryder anunciou que nós vamos ter a quarta temporada, então já devemos ter um ou dois filmes na Gen Con de 2025, né, já à venda, e depois a temporada completa prevista para 2026. Então tem bastante coisa aí pra gente fazer uma coleção exclusiva, né, específica de Final Girl. Vamos lá, senão eu me empolgo demais, galera. O jogo realmente é incrível. E aqui, vamos começar então fazendo todo o detalhe. Vamos falar primeiro da Core Box. Então aqui estou usando a caixa específica do Terror em Happy Trails, que vem com o assassino Hans, né, que é o açougueiro. Mas para quem está ouvindo pela primeira vez falar de Final Girl, pessoal, você pode usar esse local com o assassino de uma outra caixa, e vice-versa, usar outro local com outro assassino, qualquer Final Girl que você coloca aqui, né? A gente só vai prestar atenção em alguns detalhes nas cartas que a gente tem específica para os locais, né? Às vezes, que nem você vai jogar lá o da mansão, você precisa colocar a carta da Carolyn, né? Não vai ser na sorte aqui que nós vamos formar o deck de itens, como eu vou mostrar para vocês. Então, são alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção quando a gente faz essa mistura, tá? E é muito fácil de separar, porque tem as marcações, a gente já vai chegar lá. Vamos falar aqui, ó, detalhar, né? Então, o tabuleiro, né, do nosso assassino, que é o Hans. Então, nós vamos ter aqui, né, as cartas de força menores, que elas saem nesse deck aqui de terror, né? A gente já vai fazer essa montagem. E temos aqui as trilhas, né, daquilo que ele executa, então, no tabuleiro de local, tá? Quando a gente tem aqui essa caveira, significa que a gente aumenta, né, aqui a trilha de terror, que condiz com a rolagem de dados que a gente faz nos testes das cartas. Tá, eu vou conectar tudo isso. Então eu vou dizer como que a gente começa e cada vez, guardem somente isso agora, cada caveira dessa que aparece, né, seja aqui nas cartas de terror, ou mesmo nessa trilha dele, ou quando a gente chega aqui, ó, esse tabuleiro vem na Core Box e ele está impresso aqui do meu lado esquerdo, tá? Então na gameplay eu vou usar a impressão, mas vamos trazer de perto aqui. Vejam que ele é dupla face, então aqui nós podemos ter uma experiência extreme, né, para dificultar um pouco mais. Vejam que o tempo aqui, ó, né, o normal do tempo vai estar no 5, enquanto aqui na dificuldade padrão vai estar no 6, e a trilha de terror também diminui aqui, ó, nós vamos ter a partir do 4, o 5 já entrando aqui na trilha vermelha quando diminui para um dado apenas. Já aqui do outro lado, nós temos até o 6 com 2 dados, e aí sim, ó, nessa última parte, né, que nós vamos ter apenas um, e toda vez que a gente precisar andar com essa trilha um espaço além do último, a gente vai subir um aqui na trilha, então, de carnificina, né, do nosso assassino, tá? E aí vejam que toda vez que a gente faz isso, que a gente sobe, ele também vai aumentando os seus poderes. Essa daqui em amarelo são os danos que ele vai causar, e essa daqui do meio, onde nós temos essa bota, são os movimentos. Aí a partir daí, quando eu não tiver mais espaço, então, para avançar nessa trilha, né, chega aqui em cima, ele fica permanente. No caso do Hans, né, muda isso muito para assassino, mas no caso do Hans, ele vai recuperar 1 de vida e nós vamos descartar a carta do topo ali do deck de terror, tá? Porque isso tem um motivo. Quando o deck de terror se esgota, a gente vai revelar o Grand Finale, né? Nós vamos fazer essa montagem juntos e eu vou explicar para vocês o que é cada coisa, tá? Então aqui, só para finalizar o tabuleiro de assassino, nós temos aqui o início, onde ele começa na trilha lá de horror, né, dos testes, e aqui ele tem 12 de vida, tá? A nossa Final Girl, essa especificamente a Sheila, ela tem 6 pontos de vida e a gente vai colocar as vidas para cada um deles, tanto com aqui os nossos corações em madeira, que vem na Core Box, tá, pessoal? A única coisa que eu tô usando aqui que não vem na Core Box, né, além, claro, do Playmat que eu já falei, são esses tokens aqui que também vem na Box of Props, né, que são tokens aqui maiores, ó. O da Core Box, ele é o cartonado, né, mas que também não muda a experiência. Isso aqui é um token deluxe, né, assim como esses brancos, né, então é somente isso, porque os outros marcadores, eu vou utilizar o que vem na Core Box, então, ó, uma ampulheta de madeira a gente vai colocar aqui no espaço 6, que é o padrão, tá, daquela dificuldade que eu mostrei aqui para vocês, e o marcador de carnificina eu vou usar esse daqui, que a gente estava mostrando como exemplo, ele começa aqui nesse espaço abaixo dessa linha branca, tá? Nos marcadores aqui da Box of Props, nós temos isso aqui, pessoal. Ó, então esse aqui seria o de terror, né? Uma cabeça aí com uma faca cravada, temos uma gota de sangue espalhada para colocar aqui, e a nossa ampulheta ela fica de pé, né? Então uma ampulheta ali em 3D. Eu não vou usar esses daqui para efeito do vídeo, né? Então aqui, onde nós temos esse marcador na trilha de terror, a gente vai usar
um meeple aqui na cor vermelha, que é igual ao meeple que nós vamos usar para o assassino aqui no local. Tá? Então vamos colocar aqui onde está mostrando no 4, ele começa aqui, e vamos colocar então a quantidade de vida, como eu tinha dito para vocês. Como que a gente faz isso? A quantidade de vida nós vamos colocar nos corações aqui em madeira, o que mostra ali -1. Vamos colocar 11 aqui nessa trilha do Hands. Tá? Por que isso? Tanto para o assassino quanto para a Final Girl, nós vamos colocar um a menos, porque a gente vai colocar um token daquele preto, né? E eu vou explicar para vocês o que eles são. Então aqui nós vamos colocar 5 para Sheila, nesse cantinho aqui, e mais um desses daqui. Vejam que nós temos apenas um com cada quantidade de corações, né? 1, 2 e 3. Isso daqui, pessoal, ele é como se fosse um desfecho emocionante do filme, né? Que é quando tanto a Final Girl ou mesmo o assassino, né? Eles parecem que morreram e voltam para aquela ação final, tá? Então, se isso acontecer, quando a gente revelar, né? Se sair em branco, significa que um ou outro realmente morreu e acabou daquela forma, tá? Se sair 1, 2 ou 3, eles voltam então para atividade, vamos dizer, aquela grande cena final que parece que tinha morrido, né? E volta ali para o combate, né? Volta para dar aquele frenesi. E a gente coloca então a quantidade -1, que seria aí sim o token branco, só para lembrar que a gente já revelou o token da cor preta, tá? Que não vai ter de novo, né, esse repeteco. Então aqui, como que nós vamos fazer? Vamos pegar, deixar todos eles virados com a face, né, marcando ali corações ou não, para baixo, para a gente poder embaralhar. Vamos pegar um aleatório para cada um e completar então a quantidade de vida. Aqui a gente só precisaria de 2 brancos, né? Temos um a mais caso, né, nós tenhamos minions, né, com os nossos assassinos ali. Não é o caso, vou deixar um para cada um. Esses todos os outros aqui, pessoal, vão sair então da partida, tá? Aqui, vamos olhar se a gente teria regras especiais. Então ele fala, ó, não temos regras especiais para o acampamento e não temos regras especiais para o Hands. Tá? Vocês percebam que nós temos espaços adicionais aqui para cartas do assassino, ou mesmo uma continuidade aqui, né, para outros componentes. Não é o caso desses dois, tá? A gente vai jogar exatamente como eu passei aqui para vocês, então tá tudo certo. A gente tem ali que nem o da mansão que eu comentei, né? Que até a gente precisa colocar a carta da Carolyn, etc. Algumas regras especiais. A assombração, ela não tem ponto de vida, para vocês terem uma ideia, né? Porque o objetivo lá é a gente encontrar a Carolyn e fugir com ela. Então, a assombração vai ficar ali, né, atrapalhando esse objetivo, mas a gente não consegue atacá-la. Tá? Então, cada filme, né, vai trazer a sua particularidade. Seguindo aqui, pessoal, o que mais que vem na Core Box? Vejam que nós temos aqui as vítimas em amarelo, né? O nosso meeple vermelho vai ser sempre o assassino e o rosa a nossa Final Girl. O laranja, azul e branco, eles são personagens adicionais no nosso filme. Então, que nem aqui, no Terror em Happy Trails, nós temos a possibilidade de sair o namorado, aqui que aparece ali no filme, né, da Final Girl, e ela precisa protegê-lo, né, e de repente se acontecer dele ser eliminado pelo assassino, ela acaba ganhando muitos pontos aqui de tempo, tá? Nós já vamos entrar nessa parte das regras. Então fazemos um pool aqui das vítimas e vamos colocar, né, então, aqui no tabuleiro nós vamos usar o assassino, vamos usar a Final Girl, né? Algumas vítimas eu vou deixar ainda aqui de lado, nós já temos um pool ali, elas podem entrar conforme acontecem as cartas de eventos, e aqui os possíveis personagens vou deixar no estoque aqui também, tá? A gente começa colocando aqui a carta de setup, pessoal. Vejam que além da rejogabilidade de você escolher o local e o assassino e a Final Girl, você pode escolher, ó, aqui é o símbolo do Happy Trails, tá? Vejam que nós temos aqui 5 cartas de setup. Vou escolher aleatoriamente para essa gameplay, então nós temos aqui da seguinte forma. Nós vamos colocar onde está marcado esse número 1, nós vamos colocar vítimas. O amarelo aqui nós vamos colocar a Final Girl e o assassino, onde nós temos aqui o K, né, Killer. Então vamos colocar dessa forma, ele vai estar aqui, a nossa Final Girl vai estar aqui, ó, na parte de busca. Então vejam que nós temos 10 vítimas espalhadas, né, está pronto o nosso setup com essa carta. As cartas de evento nós vamos pegar, aqui nós também temos a marcação do local, tá? Então lembre sempre de fazer essa combinação, pessoal. Estou usando esse local, uso o setup e cartas do evento, independente, né, os personagens que a gente usar no restante. Então aqui nós vamos embaralhar, vamos puxar uma carta para ter de início, e aí vamos ver o que saiu aqui. Então aqui ele fala, ó,
coloque 2 novas vítimas em cabins, 2 novas vítimas nas docas e 2 novas vítimas na fogueira. Então aqui a gente vai encontrar esses pontos para colocar. Ó, nós temos 2 aqui que nós já sabemos que é a fogueira. Vamos colocar aqui nas cabanas e outras 2 nas docas aqui onde nós estamos, tá? Na Core Box também, pessoal, nós temos aqui marcadores que significam pool de vítimas. Então vejam que nós temos dessa forma, um triângulo, uma lua, um losango com os tokens. O que significa esse pool de vítimas? Quando tiver muito apertado o espaço, tá, a gente pode colocar, por exemplo, que esse token aqui de lua, ele representa essas 4 vítimas. Tá? Então eu simplesmente coloco o token ali e sei que eu tenho essa quantidade aqui próximo ao tabuleiro. Porque pode ser que a gente tenha, né? Quando elas se movem, de repente elas vão para esses espaços e a gente acaba, né, tendo que colocá-las, né, sobrecarregar um local, então ele tem essa possibilidade, tá? Mais uma coisa bacana aqui, as nossas Final Girls possuem cartas especiais, né, geralmente são equipamentos, são coisas diferentes. Eu vou colocar aqui, ó, da Sheila, vou deixar, né, ó, somente para a Sheila. Se a gente sobreviver nessa gameplay, eu vou abrir no final do vídeo para mostrar essa carta. Tá? E aí, se você não quiser esse spoiler, eu aviso antes para você sair do vídeo, né, e não ter, né, vamos respeitar aí se você não quiser, mas pra galera que quiser, só se ela sair viva dessa, a gente vai abrir, tá? Se der ruim, a gente permanece fechado. Então vamos lá, aqui a gente coloca, né, a nossa primeira carta de evento, né, e o deck de evento, né, a carta de setup que tinha usado, a gente coloca aqui em cima. E agora sim vamos falar dos equipamentos, né? Nós temos um deck, então, vejam a marcação do local aqui no cantinho, né? Nós temos um deck que ele mostra, então, os itens que vão ter para esse local, né? Então, que nem a chave do barco, aí vocês vão ver que nós temos alguns tokens que quem viu o unboxing aqui, esses tokens servem para isso, tá? Então vejam que a gente tem aqui, ó, um barco, né? Então quando ele entrar no jogo, né, de acordo aqui com a carta de item de chave, a gente vai colocar ele próximo aqui em alguma borda do lago, tá? Temos aqui a armadilha de urso, fogos de artifício, algumas coisas, a passagem secreta, então algumas coisas que vão sair nas cartas de itens, né? Ó, vejam que a gente tem o local aqui também no verso dos tokens, então a gente deixa ele próximo ao tabuleiro, podem sair ou não, tá? Porque a gente forma um deck de itens e nem todas as cartas vão para o jogo, a não ser que a gente tenha regras especiais, como eu falei da Carolyn, né, em outro filme, tá? Então aqui, o que a gente faz a leitura, né, dos nossos itens, e quando a gente tem dessa forma, ó, apenas a marcação de uma mão, significa que você pode levar mais um item junto, né? Então aquele item que está em uso, você consegue de repente usar, ó, que nem aqui, ó, né, uma tampa de uma lixeira com a faca, por exemplo, um em cada mão, beleza, sem problema, a gente pode ter um item no máximo em cada mão. Agora, nós temos itens que eles podem ocupar as 2 mãos, então aqui você só vai conseguir utilizar sozinho, por isso que ele vai ficar nesse espaço central, tá? A gente pode ter aqui na mochila também vários itens, né? Ó, vejam que aqui o machado também, né, requer usar com as 2 mãos, a quantidade de dano que ele causa e a distância que ele precisa estar do ataque, tá? Então, algumas cartas ali de efeito, elas podem permitir que você tenha, de repente, aumente a distância de alguma arma ou diminua, enfim, isso aqui pode mudar ao longo do jogo, tá? Então, 2 de dano, usa com as 2 mãos e 0, então ele precisa estar no mesmo local, né? Nossa Final Girl só vai conseguir atacar ou contra-atacar, eu vou explicar o que é o contra-ataque, se ela estiver no mesmo espaço, tá? Então a gente vai ter os itens na mochila, e a gente pode remanejar em 2 momentos. Um deles é quando a gente faz uma busca, né, que nós temos os locais específicos para fazer isso, por isso que eles são divididos aqui em cima, tá? Então fiz uma busca, posso remanejar o que vai para a mão, o que vai para a mochila, né? Se ele não tiver com a marcação de mão, eu posso usar diretamente da mochila. Caso do nosso energético aqui, né, traz um benefício, então tá na mochila, eu vou lá e uso sem problema, tá? Então precisa ter a marcação de mão para ser usado aqui diretamente equipado na mão, tá? Então as 2 formas, quando eu faço uma busca, posso remanejar e sempre no final, então a fase final aqui de uma rodada é onde você faz então esse remanejo do que está na mão e na mochila e você pode fazer a troca, beleza? Como é que a gente configura o nosso deck de busca? Nós vamos fazer 3 pilhas
com 4 cartas, pessoal, aleatoriamente, tá? Ó, 2, 3 e 4. O restante vai sair da partida, tá? A primeira carta de cada pilha aqui, eu vou virar para cima. Então saiu aqui o mapa, né, que ele diz que quando você descartar na fase de ação, você pode tanto trocar a carta que está revelada ali em uma das pilhas, tá? Então você tira ela do jogo, né, para revelar a próxima, ou se ela estiver virada para baixo, né, estiver dessa forma fechada, você pode revelar para saber o que é. Então, nem sempre nós vamos ter as cartas reveladas aqui, pessoal, tá? Isso aqui tem uma dinâmica para ser feito. Então, aqui a gente vai colocar o deck 1, vamos revelar aqui o deck 2. Nós temos pílulas que ele pode dar, ou você diminui 1 na trilha de terror, ou você cura 2, está aqui. E no deck 3, nós temos aqui um apito. Esse apito significa que você chama, né, as vítimas adjacentes ali, né? Então você pode fazer essa ação, ó, gastando aqui 1 de tempo, né? A gente diminui 1 na trilha de tempo e aí a gente traz, né, as vítimas que estão no espaço adjacente até você. Só que aí o assassino também, ó, isso aqui significa que ele vai mirar a Final Girl, né, para ir atrás, porque a gente tem ali tanto a busca, né? Ele mira tanto a Final Girl quanto vítimas, tá? A gente vai olhar nas cartas do Hands ali, eu ainda vou configurar, tá? Mas enfim, aqui então no espaço 3, só pra gente lembrar, nós temos então as cabanas, as docas e aqui em cima um outro espaço, né? Que é um galpão de utilidades. São os únicos 3 locais que a gente pode fazer busca e aí quando eu entro nesse local eu faço busca específica no deck dele, tá? Então a gente tem essa particularidade aqui também. Tá, então eu não faço busca em qualquer local e por isso que tem aquela dinâmica das cartas, porque se eu tiro 2 sucessos na minha busca, eu posso pegar a carta que está no topo e revelar a próxima, né, e aí eu decido se ela fica revelada ou se eu jogo ela no fundo do deck, né, então isso é bacana para você poder meio que já conduzir o que você quer de itens, e se você tiver um sucesso apenas, você não revela, você coleta a carta que está em cima, mas você permanece com a próxima fechada, tá? Então muita coisa passa aqui pela rolagem de dados, que eu já vou explicar também como é que a gente faz isso, tá? Vamos configurar aqui, só para a gente terminar o Hands, nós temos aqui então o Gran Finale, nós temos 3 cartas para embaralhar e colocar uma. Aí vejam que ele tem aqui, então, no ataque comum, até que essa carta seja revelada, ele sempre vai buscar ou a Final Girl ou a vítima, tá? Então, de repente, é o que está mais próximo ali. Tem 3 formas da gente fazer essa decisão, eu vou passar para vocês. Vou colocar essa daqui, então a gente deixa dessa maneira. E aqui, poder da escuridão, que eles chamam aqui, né, o Dark Power, a gente tem 4 cartas, nós vamos pegar, colocar uma, né, porque ele vai ser revelado quando ele atinge nessa linha vermelha, né, o nosso marcador aqui de carnificina atinge aqui praticamente a metade, né, da trilha, a gente revela essa carta que ela também traz algum benefício para o assassino e começa a nos complicar. Feita a configuração aqui, vamos fazer então do deck de terror. Aqui, pessoal, a gente vai misturar as cartas que vêm tanto no local quanto as cartas que vêm de assassino, tá? Então vejam que elas estão aqui. Quando a gente faz a mescla, né, de outras caixas, a gente separa então isso aqui e toma cuidado de misturar exatamente o que está em jogo, tá? O que saem nessas cartas? Aumento na trilha de terror, carta de evento, né? De repente aqui, ó, ele faz ação extra, então aqui ele vai atrás da vítima, vai fazer 2 de movimento, e aí dependendo de quanto ele tiver nessa trilha, ó, se fosse nesse caso, vai andar 4 espaços, né, e faz 2 ataques, tá? Cada ataque ele mira, né, uma vítima, tá? Ele não distribui os pontos de dano. Sobe ali a trilha de... Então, assim, tem bastante coisa para sair aqui. Porém, a gente trabalha com apenas 10 cartas aqui, tá? A gente não usa ele inteiro, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá feito. Tudo isso aqui sai da partida, pessoal, e fica, então, formado o deck. A partir do momento que eu não tenho mais carta de terror para revelar, é quando vai entrar a carta de Gran Finale. E aí é que o bicho pega, tá? Porque, de fato, é para complicar e acelerar o jogo, né? Então a gente precisa tomar cuidado também, né, de tentar se armar e tá bem estratégico aí, já com um caminho bem definido, de acordo com que vão se esgotando essas cartas, né? Porque depois fica complicado. Vamos lá, falando então das nossas cartas de ação. Todas as cartas aqui embaixo com custo 0, né, essas 6, elas são as cartas da nossa mão inicial. Nós não podemos ter mais de 10 cartas na mão para começar uma rodada, então limite de 10.
Tá? E o que nós temos aqui, né? São 3 linhas que colocam 2 sucessos, eu tenho um benefício melhor. Um sucesso, eu tenho de repente um benefício, mas tenho também ali uma penalidade. E quando eu não tenho sucesso, geralmente é só penalidade, ou quando tem esse símbolo aqui que é um X, encerrou o meu turno imediatamente. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então essas cartas aqui, as 6 que começam na nossa mão, eu não tenho custo quando eu vou recomprá-las, pessoal. Tá? Então eu faço ali, a partir do momento que eu usei, dali uma rodada, né, quando elas estiverem aqui repostas no nosso tablô, a gente vai poder trazer todas de volta. Então vocês podem usar a estratégia de usar muitas delas, ou dividir, né, as quantidades, ou ir de acordo com o que vai desenrolando o jogo, enfim. Mas lembrem que a gente não tem custo, né, porque o nosso custo aqui, literalmente, tempo é dinheiro. Então a gente vai usar aqui o nosso tempo, né, no final das ações, para adquirir novas cartas. Então essas daqui, custo 0, né, elas vão ficar aqui, e a gente vai preencher o nosso tablô aumentando aqui, né, de acordo com o custo das cartas. Então eu vou entrar mais no detalhe delas quando a gente estiver fazendo a gameplay. Então aqui, custo 1, as repetidas a gente pode colocar uma em cima da outra, tá? Então aqui, ó, busca, custo 2, e vamos colocando, ó, custo 2 também, sprint, né, para a gente fazer aí bons movimentos. Temos aqui improviso, também são 2, né? Aqui são espaços para cartas especiais, que para esse filme nós não temos. Distração, custo 3. Planejando aqui, custo 4. Retaliação. Esse daqui, as cartas com fundo azul, pessoal, elas são cartas de defesa e ao mesmo tempo de contra-ataque. Tá? Então essa daqui a gente, num sucesso de 2 aqui, a gente vai, além de ignorar todos os danos que a gente recebe, a gente contra-ataca com 2 de dano no inimigo, tá? Se a gente estiver usando, por exemplo, o machado, ele também vai entrar nessa brincadeira e vai dar os 2 de dano do machado. Então é uma forma da gente conseguir fazer 4 de dano ali no contra-ataque, tá? Então é importante, às vezes, a gente ter armas dessa forma, mas tem um lado bom que você não precisa estar armado para causar esses danos. Você pode atacar também o inimigo ali, né, com as cartas de ataque que nós temos, que nem aqui, ó, Strike Furioso, né, 2 de ataque, ou melhor, 2 de dano, você pode fazer, mesmo que você não tenha uma arma, se você tirar aqui o sucesso, ele vai causar 2 de dano, tá? Fica subentendido aqui na temática, sei lá, ela pegou uma pedra, algum acessório ali, que tinha qualquer item que tinha ali no acampamento e jogou no assassino para causar o dano. Então aqui temos só uma mesmo, desse Strike Furioso, vamos colocar aqui. Descanso longo, né, cura 4 aqui de vida, então se tiver sucesso 2, eu já vou explicar como que são esses sucessos, pessoal. E aqui um ataque, né, crítico, bacana, vai causar 3 de dano, mas vejam que o custo dela em tempo 6, tá? Então tá montado aqui o nosso tablô, já vamos pegar nossa carta aqui da mão inicial. E aí como é que são então os nossos testes aqui de horror? Vamos olhar quantos dados nós podemos jogar. Começamos aqui com 2, então sempre que eu tiver nessa trilha aqui de 2 até o 6, né, jogando na configuração normal, vou rolar 2 dados, tá? Vou tirar o restante dos dados aqui para não confundir. Se em algum momento no jogo a gente precisar rolar mais de 6 dados, a gente faz a rolagem, contabiliza os resultados, tá? E aí faz a rerolagem de algum outro dado ali para somar, né, nessa configuração. Tá? A gente não usa dados adicionais para isso, tá, pessoal? Então vou deixar os 2 aqui que a gente vai usar, esses outros 4 estão aqui por enquanto, né? A gente tem cartas que fazem aumentar os dados, ou mesmo quando a gente reduz aqui para 0 ou para 1 a nossa trilha de horror, tá? É dessa forma que a gente aumenta a quantidade de dados. Para a gente começar a nossa gameplay, vamos identificar então como que a gente faz para ter os sucessos. Quando eu falo em 2 sucessos, são 2 estrelas direto aqui, pessoal, que estão no número 5 e 6 do nosso dado. Quando eu tenho só um sucesso, então vamos dizer que eu esgotei a possibilidade ali, né? Então tive uma estrela e tive um dado branco aqui, né? Eu tive um sucesso, vou fazer a linha de baixo, e quando eu tenho 2 dados brancos, né, não tive nenhum sucesso, estão no número 1 e 2, né, eu vou ter que arcar com as consequências. Só que no número 3 e 4, eu tenho essa marcação de 2 cartas, tá? O que significa isso? Eu posso descartar 2 cartas sem realizar o efeito para pagar, fazer a conversão aqui de um sucesso. Tá? Então, quando eu tiver isso aqui, se eu tiver 4 cartas para descartar,
eu posso fazer 2 sucessos ou me contentar com um. De repente, se eu puder só converter um, enfim, como eu achar melhor. Tá? Então existe essa possibilidade. Lembrando que sempre você tem direito ali de rerolar ao menos um dado. Então caiu aqui, já tem um sucesso, posso rerolar esse aqui. É uma linha muito tênue, porque aqui eu tenho 2 cartas que eu posso virar um sucesso. Às vezes acontece de você rerolar e ele cair, de repente, branco, né? E você não tem nem chance de converter, né? Sendo que às vezes na sua estratégia você queria muito, ou precisava muito de 2 sucessos naquele momento. Tá? Então é sempre bacana a gente avaliar isso, tá? Aqui para a gameplay não ficar tão extensa, turma, eu vou jogar de uma maneira mais descontraída, não vou buscar tanta estratégia, né? Vamos tentar fazer de uma forma aí que vai unir o útil ao agradável, mas não vou ficar parando tanto para a gente avaliar os melhores cenários para a gente, que o intuito aqui é mostrar para vocês, né, o game rolando, vocês acompanharem comigo aqui de uma maneira recreativa, tá? Falando nisso, as 3 formas que eu tinha comentado anteriormente, que a gente pode, situações dúbias aqui, fazer o tira-tema, é o seguinte: uma delas, vocês vão sempre escolher o que for pior para vocês, tá? Então seria uma forma ali hardcore, que você vai pegar e levar sempre aquilo o pior cenário, tá? Que você não gostaria que acontecesse, você sempre vai executar. Uma outra forma é você ter um equilíbrio disso e agir conforme a temática, né? E falar, poxa, se fosse mesmo num filme, o assassino vai buscar a vítima onde, né? De repente é que tá mais na frente dele, ou ele vai onde tem mais gente, enfim, vocês podem fazer de uma maneira temática. E o outro é um modo totalmente recreativo que vocês vão fazer aquilo que vai beneficiar vocês, né, nas movimentações aqui que eles precisam fazer, tá? Alguns acontecimentos eu vou fazer ao longo da gameplay para não ter que explicar todo o jogo antes da gente começar, então algumas coisas nós vamos aprender aqui jogando, como o pânico das vítimas, por exemplo, quando acontecer, outras cartas de evento, enfim, tá? E assim como as cartas que nós temos aqui à disposição. Então, bora lá começar. Aqui, pessoal, como eu estou no espaço de busca, mas a gente não tem cartas sem custo para buscar, né, que eu preciso dessas cartas aqui, eu teria que fazer numa próxima. Em contrapartida, eu já tenho 2 vítimas aqui comigo. Vou tentar fazer a ação de caminhar, porque a partir do momento que a gente salva vítimas é quando eu começo a ganhar esses benefícios e preencher aqui para poder virar, então, para o bônus especial. Como é que a gente faz isso? As vítimas podem sempre te acompanhar, né? As vítimas que estão no seu espaço, ou quando você passa por elas, elas apenas não entram onde está o assassino, tá? Elas podem sair com você, mas se você for passar pelo assassino, isso não tem penalidade para Final Girl entrar ou sair do espaço do assassino, tranquilo, não tem penalidade, porém a vítima não entra com você, ela sai, mas ela não entra com você, então isso pode ser um problema. Para salvar vítimas, vamos nos espaços que estão em contorno em verde, então temos aqui um espaço, né, onde nós temos essas portinhas, inclusive aqui nos cantos, ó, aqui em cima também, e elas vêm com a gente e a gente simplesmente anuncia que está salvando. Você não é obrigado, a partir do momento que você está aqui com elas, de salvá-las, mas você pode fazer, né, é interessante que faça, mas vai da estratégia de cada um. Não tem problema você deixá-las aqui esperando e numa próxima que você passar aqui, você falar, vamos lá, minhas filhas, vamos embora para a porta ali para correr e fugir do assassino, tá? Vocês podem fazer isso. Mas como brinca o manual, elas são confusas, né, amedrontadas, e elas vão esperar muito mais de você, que é a heroína aqui da história, né, para fazer as coisas. Então, bora lá, vamos tentar fazer esse teste aqui. Tenho 2 dados para rolar. Vamos lá, se conseguir tirar 2 de sucesso, melhor. Tiramos 1, posso rerolar um dado. Rolamos aqui, temos 2 cartas. Eu gostaria de fazer aqui pela nossa trilha, eu gostaria de fazer 1, 2, né, para já salvar 2 vítimas. Agora eu não estou precisando descansar, então vou descartar essa. Aqui, mais uma de caminhada. Ataque, talvez, mas não agora. Focos, temos 2. Vou descartar uma de focos para poder converter aqui então em um sucesso. E aí aquela carta que a gente jogou, 2 sucessos, mova até 2 espaços, gastando 1 de tempo, tá? Então o tempo aqui também, pessoal, a gente paga em algumas situações ao longo do jogo. E aí que tá, quando você economiza tempo aqui, né, é com esse tempo que a gente compra as cartas antes dele voltar pro marcador ali 6, tá? Então beleza, 2 sucessos, vamos mandar 2. Então fizemos aqui, ó, 1, 2,
2 vítimas salvas. Vamos ver o que a gente tem de benefício aqui, que eu acabei não passando. Podemos curar 2, ganhar 2 de tempo, mover um espaço, seria interessante. Vamos ver aqui, pegue a carta de descanso longo, a carta de improviso. Vamos ver o que a carta de improviso pode dar para nós aqui. Ó, ela é bem interessante porque no sucesso, até terminar essa fase de ação, todos os 3 e 4 vão contar como acerto, tá? Então agora que a gente está meio no osso, seria bom fazer isso. Tá, vou fazer o seguinte, vou mover um espaço e pegar a carta de improviso, tá? Fazer isso. Então a gente deixa aqui nessa marcação. Então, carta de improviso veio para mim. Vamos mover um espaço para a gente tentar voltar aqui mais perto do espaço de busca, porque aí eu vou tentar comprar a carta de... para procurar ali, né? Naquele campo que nos permite, tá? O que mais que dá para fazer aqui? Vamos tentar andar, então, para chegar ali. Ó, vou descartar carta de caminhada. Mesma coisa. Exatamente os mesmos acertos. Ô, garoto, aí, ó, os 2 acertos de uma vez. A gente precisava só de um, beleza, mas aí gasta 1 de tempo e já vai, então. Vamos ficar aqui nesse espaço de busca. Se bem que aqui tá cheio de vítima, né, turma? Ó, daria para salvar bastante aqui. Mas tá bom, vamos por partes aqui, fazer uma estratégia para tentar começar a pegar alguns itens. Vamos ver aqui o improviso ainda não, nem ataque. Vou manter essas 3 na mão. Terminou a fase de ações. Vamos repor aqui, então, ó, carta de custo 0 que eu usei, elas vão ficar todas aqui empilhadas, tá? Só que antes da gente fazer isso, pessoal, até o manual recomenda e reforça, né? Antes da gente fazer isso, a gente compra as nossas cartas para não correr o risco de você comprar carta que você já usou, tá? Então é bom a gente ganhar essa dinâmica, né, para fazer dessa forma. Tenho para gastar 4 de tempo, né? Vou comprar 1 de busca. Ó, vou ser ousado aqui, tentar comprar as 2 de busca. Não tenho nenhuma depois para andar, mas de uma vez que eu tô ali, vou tentar fazer as 2 de busca. Vou queimar os 4 de tempo para ver se a gente se arma legal, tá? Peguei as 2 de busca, gastei os meus 4 aqui. Chegamos então, zeramos, aí ele volta, né, para o espaço 6, já para a próxima rodada, tá? Que a gente já está num planejamento aqui. E aí sim a gente repõe as cartas no tablô que foram usadas e beleza. E agora sim, a fase do hands, vamos executar aqui então, né, as suas ações. Vejam que ele não tem ação de movimento, deixa eu só reduzir aqui a trilha dele, que ele começa aqui no espaço 0, e vejam que ele não tem ação de movimento, pessoal, nesse início, né? Então ele só vai eliminar quem está no espaço dele. Talvez saia, e costuma sair, movimentos aqui, né, nas cartas de terror, tá? Mas aqui, se tivéssemos ou Final Girl ou vítima no espaço dele, ele iria atacar, tá? Dessa forma que ia acontecer. Então aqui a gente vai revelar, né, como não fez movimento e não eliminou ninguém, a gente já vai para a próxima etapa. Primeiro as ações do assassino, depois revela a carta do topo aqui de terror. Então aqui saiu fogo. Role o dado e determine qual espaço vai queimar em chamas. Então temos lá os 3 espaços, pessoal, um dos 3 que nós temos os itens. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Saiu 2, então nós temos aqui, né, as cabanas. Então ele fala o seguinte: todas as vítimas nesse espaço vão morrer, né, descarte todos os itens que estão nesse espaço, e se você e o inimigo estiverem lá, cada um de vocês vai perder um ponto de vida ali, vai levar um dano, né? Então olha só, aqui essa carta já começou bacana, né? Ó, já vamos perder aqui. Então saiu aqui nas cabanas, essas 3, aqui nós temos espaço para as vítimas mortas. Cada vítima que morre, pessoal, independente se ela foi morta pelo assassino, a gente vai subir aqui nessa trilha. Então vejam, 1, 2, 3, aqui a gente já andou 1 para frente na trilha de horror, né? E ele, aqui na força dele permaneceu o mesmo, mas vejam que já deu uma bela subida aí e já começa, né, a atrapalhar aqui a gente. Menos mal que não foi o espaço aqui das docas, né, onde eu pretendo procurar na minha próxima ação, tá? Então aqui nós vamos ter que tirar, né, ó, aqui, ó, todas essas cartas estão fora do jogo, tá? Pegou fogo ali aquele espaço e a gente se deu mal. Aqui, pessoal, a última etapa seria a gente fazer a fase de pânico das vítimas, porém isso acontece apenas em 2 combinações. Se alguma vítima morre, né, naquela rodada, e alguma está no mesmo espaço que o assassino. Aí a gente faz a rolagem do dado para ver para qual espaço que elas vão correr.
tá? Caso contrário, se ele só estiver no mesmo espaço com uma vítima, mas ninguém morreu, ou teve morte que nem foi agora, só que não tem ninguém com ele, a gente pula essa etapa e vida que segue, tá? E para finalizar, podemos remanejar as cartas de mochila ou de mão, que aqui não temos nenhuma ainda, e também é nesse momento que a gente revela então a carta de Gran Finale, se a gente não tiver mais carta de terror aqui na pilha de compras, tá? Vamos lá, próxima ação, então eu vou começar aqui, quero fazer a busca, né? Vou descartar, vejam lá. Se a gente tiver 2 sucessos, vamos fazer aquele esqueminha de pega um item, revela o próximo, tudo mais. Isso custa 1 de tempo. Um sucesso, a gente apenas pega o item do topo, também perde 1 de tempo. Se não tiver sucesso, aumenta 2 aqui na trilha de terror, perde 2 de tempo. Aí a gente escolhe, né? Quando tem aqui ou, você pode escolher qual foi o prejuízo, tá? Vamos lá, carta de busca. Vou jogar aqui os 2 dados, vou rerolar esse branco. Saiu um sucesso. Posso trocar 2 cartas, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu vou manter a de improviso, que a gente pega o item do topo, né? Somente pílula ali. Quero saber o que vem depois, pessoal. Então, vou descartar 2 cartas para a gente converter aqui para um sucesso. E aí sim, vamos pegar pílula misteriosa, né? Então ela diz aqui, ó, descarte na fase de ação, diminui 1, né? Ou você cura 2 danos. Então diminui 1 aqui na trilha de horror, vamos colocar na nossa mochila, e aí como foram 2 sucessos, revela a carta do topo, que saiu aqui, ó. Então, o arco e flecha, vocês estão vendo essa marcação aqui, ó, 3 bolinhas, isso aqui também vem na core box, pessoal, ó, 3 marcadores em madeira, pra gente colocar aqui, significa que a gente encontrou um arco e flecha com apenas 3 flechas, e cada tiro a gente vai gastar aqui, acabou, turma. Tá? Então não vale mais de nada. Então achei bem bacana isso aqui na temática, porque não é à vontade, né, o que a gente tem aí de munição dessa arma, tá? Beleza, então espaço, ele pode estar 1 ou 2 de distância, né, causa 1 de dano, vamos precisar usar com as 2 mãos, tá? Vou deixar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar. Vou usar então a próxima carta aqui de busca, tá? Se não rolar, eu não vou desprezar essa carta de improviso aqui, ela é muito boa, então eu vou deixar para a próxima. Mas vamos torcer aí que a gente consiga pelo menos um sucesso. Deixa eu só apagar ali o meu tempo, né? Que ele perdeu 1 de tempo aqui, quando a gente teve os 2 sucessos. Vamos ver aqui. Ó, um sucesso, beleza. Era o que precisava para a gente pegar, então, ali o arco e flecha. Não tenho 2 cartas para pagar. Vamos pagar mais 1 de tempo e venha, já vou colocar direto na mão aqui. Então no centro já estou dizendo que já estou usando com as 2 mãos. Vamos carregar com nossas 3 flechas e boa, tá? Dessa forma. Beleza, encerrei, temos 4 aqui para gastar. Essa carta aqui, pessoal, custo 1, ela permite, né, que a gente possa jogar durante a fase de horror ali, ou para rerolar um dado, né? Ou você paga 2 para rerolar todos. Isso depois daquela rerolagem gratuita, tá? Se bem que aqui, né, pessoal, eu acabei não rerolando. Vamos só jogar aqui só por desencargo, que é gratuita, né, a rerolagem. Beleza, teria dado ruim do mesmo jeito, mas a gente tem sempre uma rerolagem para fazer. Se saísse 2, daria para virar a carta que tá lá, mas tranquilo. Bora lá então, temos 4 para gastar. Vamos pegar todas as cartas gratuitas, como eu tinha falado para vocês, já melhorou bastante aqui, que ajuda nesse pagamento, né, de sucesso 3 e 4. 4 para gastar, pessoal, gosto bastante dessa carta aqui de contra-ataque, tá? Só que aí ele vai precisar se mover, e o arco e flecha aqui é bacana quando a gente tem uma arma de ataque de distância 0, né? Mas por enquanto eu não vou pegar. De repente aqui a gente pega só para se proteger uma de guarda, né? Embora ela não faça contra-ataque, ela pode eliminar todos os danos, né? Então vou gastar 2 aqui para ter essa na mão. E vou gastar aqui, ó, mais 2 para a gente ter uma carta de sprint, tá? Para tentar mover ali até 3 espaços para chegar naquelas vítimas e a gente continuar preenchendo a nossa carta. Feito isso, vamos redistribuir. Então temos aqui, ó, era busca, deixa eu ver aqui, 2 de busca, né? Redistribuir exatamente no mesmo lugar, tá? Essa daqui, 2 de custo 0, beleza. Fase do hands,
Então aqui, tranquilo, só voltar nosso marcador aqui para o 6. Não tem ninguém para ele atacar aqui, vamos ver o que sai nas cartas de terror. Tá aqui, ó o movimento dele aqui, ó. Aliás, que essa daqui, pessoal, ela é o Dark Power, né, efeito menor. Então ela fica fixa aqui e olha o que vai acontecer. Ele vai fazer um movimento adicional, né, para cada, então, ação de movimento que ele fizer, ele vai fazer um a mais do que está marcando aqui, então ele já faria 2, tá? E aqui ele vai ter mais 2 pontos de vida. Então essa carta vai ficar aqui e a gente vai colocar mais 2 corações aqui, ó. A gente precisa eliminar também, ou seja, agora ele foi para 14 pontos aí de vida, tá? Embora que ele faz movimento adicional, só que ali não significa, né, que é um movimento, tá? Então aqui por enquanto ele permanece quietinho ali e dá tempo da gente continuar correndo, tá? Não tem vítima para ter pânico, né? Ali não teve nessa rodada. Aqui nós não vamos mexer também. Bora para a próxima. Vamos tentar fazer ali, vamos tentar fazer o sprint, né? Então já vou jogar aqui para a gente tentar chegar naquelas vítimas que estão lá. Vamos rodar 2. Tivemos um sucesso, vamos rerolar. Saiu branco, então com um sucesso no sprint, nós podemos mover até 2 e perdemos um ponto aqui de tempo, tá? Então vamos mover 2, chegamos nelas ali, ó, 1, 2, tá? Tô com essa galera aqui. Vamos tentar fazer mais um movimento, então, para salvar. Deixa eu ver se tem conexão. Aqui não tem conexão, pessoal. Ó, então a gente vai precisar subir, teria que fazer 1, 2, 3 com essa galera para conseguir chegar ali e salvá-las, tá? Vamos tentar fazer isso, então. Primeira carta aqui, Walk. Jogar 2 dados. Aqui foi ruim demais, hein? Deixa eu ver. Ruim demais. O que ela tem aqui? Se a gente tiver fracasso, perde 2 de tempo. Caramba. Aqui acho que vai ser bom queimar 2 cartas, pelo menos aqui, pra gente andar 1 e perder só 1 de tempo. Tá? Então vamos ver o que dá pra perder aqui. Descanso e focos. Beleza. Perder essas 2 cartas, convertemos um sucesso. Vamos perder 1 de tempo. E caminhar com essa galera pra cá, aqui pra cima, ó. Vai vir todo mundo. Vamos deixar no pool, galera. Vamos deixar essas daqui, essas 4 vítimas aqui com a Final Girl. Ó, estão todas aqui nessa marcação de lua, tá? Só pra gente otimizar aqui. Então, beleza. Vamos tentar fazer mais uma de movimento pra ver se dá bom, que aí a gente fica apenas um espaço ali de salvá-las. Um sucesso garantido, beleza. Vamos rerolar. Aqui 2 cartas. Fazer a mesma coisa, ó, mover só 1, se bem que ali já conseguiria salvar, né, pessoal? Vamos perder essas 2 cartas aqui, já salvar? Show, né? Fazer isso. Que aí vai perder 1 de tempo, só que aí a gente descarta essas 2, converte aqui em sucesso. Beleza, vamos arriscar também alguma coisa aqui, né? Ó, trouxemos essa galera toda pra cá. E aí, ali nós temos 4 vítimas pra salvar, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Se eu salvar as 4, eu já consigo virar, então, né, pra habilidade especial. Vou queimar aqui, porque nesse caso aqui, da Final Girl, é só reposição de danos que você sofreu, tá? A gente não ganha novos 2 como o assassino ganha ali no efeito dele, no poder menor, tá? Então aqui, tudo bem, eu vou preferir trocar, mas olha só que bacana, a gente vai diminuir um aqui, que já estava ficando crítico, então teríamos colocado uma aqui. Vamos pegar a carta Descanso Longo, ó, que ela tinha ali custo 5, vamos trazer para a mão. 2 de tempo, 1, 2, vai melhorar bem, e vamos perder aqui essa parte, mas aí a gente vira então a carta, ó, e a partir desse momento, cada carta que a gente descarta, né, ainda não tinha explicado isso, eu acho que só dei uma passada breve, mas as cartas que você tem na mão, por exemplo, essa aqui, não me interessa, né, a ação dela, tá, ou não vou guardar para a próxima rodada, descarto, eu ganho 1 de tempo, tá. Nesse caso aqui com a Sheila, a gente vai passar então a ganhar 2, então para cada carta isso já dá uma ajuda para a gente conseguir comprar aqui novas cartas ali na fase de compra.
tá? E aqui, deixa eu ver, para cada vítima adicional, diminui 1 na trilha de horror. Todas as vítimas salvas a gente vai colocar, então, pode colocar no pool aqui mesmo, pessoal, porque essas daqui elas não tinham morrido, né? A gente não precisa mais manter ali na nossa carta. Beleza, feito isso, vamos comprar então. Temos 5, deixa eu só pegar essa de volta que a gente, né, já tinha recebido. Temos 5, vamos pegar essas duas de custo 0. E aqui com 5, deixa eu ver o que dá pra gente fazer ali. Eu conseguiria fazer uma busca aqui em cima, né, que tá mais recheada de itens, porque seria bacana. Vamos tentar começar a dar uns ataques nesse cara, né, pra gente usar o nosso arco e flecha. Eu não vou pensar em pegar mais coisa por enquanto, sem gastar esse arco e flecha aí. Para isso nós vamos precisar então de movimento, né, vou pegar aqui com 2, então 1, 2, temos mais 3 pontos para gastar. Vamos dizer que, deixa eu ver, a gente tem um ataque, esse aqui ele dá mais 1 de dano. Vamos ver aqui, teria 3 ali, né? Ó, se tivesse 4 ia pegar esse aqui. Com 3, deixa eu ver aqui. Vamos tentar pegar esse de distração para a gente reduzir a trilha para jogar com 3 dados, tá? Vamos usar essa estratégia aqui. Beleza, essas cartas vão ser as próximas. Ele tá na mesma ali por enquanto, né? Vamos ver se ele consegue aqui. Deixa eu só repor as cartas. Então aqui, improviso, custo 3. Já tem uma dela aqui. Guarda, caminhada. Ah não, caminhada é 0, vai ficar aqui. Aqui, todas as custos 0 e sprint tava aqui. Beleza, então ali não vai pegar ninguém. Vamos ver. Caramba, saiu a outra, ó. Então, sempre que ele faz um ataque, né, ele causa um dano adicional. Tá ficando grave aqui, turma, ó. Então ele vai ter mais 2 pontos de vida. Vai aumentar ali. Então, um aqui e outro aqui. E ele vai causar um dano adicional do que ele tem nessa trilha. Então, vejam quão forte ele está ficando. Embora ele não tenha, né, caminhado ali para ir atrás das vítimas, porque por enquanto, né, começa de boa, né, o Hands, mas quando isso começar a acontecer, sair movimento ou mesmo revelar, geralmente essa carta né, do desfecho, do grande finale ali, aí ela tem movimento e aí o bicho pega, porque ele vai realmente acelerar o jogo aqui. Tá? Acho que é a primeira vez que eu tô jogando que as primeiras rodadas ele ficou ali quietinho, porque quase sempre sai movimento aqui e as vítimas começam a ir pro beleléu. Tá? Então já vamos pular direto aqui para a fase, porque não vai ter pânico, não vamos precisar ainda revelar a carta ali, tranquilo, e a gente começa aqui as nossas ações. Vamos tentar fazer um sprint ali, que eu queria tentar me aproximar dele, pelo menos espaço 2, então eu teria que estar aqui, né? Que eu ia mandar o ataque lá com o nosso arco e flecha. Então vamos tentar o sprint aqui, ó. Tentar resolver. Aqui saiu bem ruim. Pior ainda. Deixa eu ver, se a gente tiver um sucesso, dá pra mover 2 e gastar 1 de tempo. Então vamos pegar aqui, deixa eu ver. Deixar essas duas mesmo, embora Long Rest é uma carta muito boa, né, ó, mas a gente não tá precisando curar ainda. Vou descartar para converter um sucesso aqui. E vamos andar 2. Então vai fazer aqui, ó, 1, 2, beleza. Vamos tentar o Distraction para diminuir 2 na trilha ali, como eu falei, um dado já ajuda bastante, né, pessoal? Então aqui, nossa, saiu 2 brancos. Pior que se não sair agora sucesso, ferrou. Porque só tem uma carta aqui. Vamos ver. Olha, teria que converter 2. Ruim demais. Então aqui foi. Só não esquecer de voltar, né, pessoal? Que são bastante detalhes. Então a gente teria voltado aqui. Quando a gente jogou sprint, então teria que ter reduzido 1, né? E agora o focus aqui que a gente jogou e não teve sucesso, ou melhor, distraction, né? A gente não teve sucesso. Ou perde 4. Deixa eu ver. Ó, diminuiria 1 na trilha e perde 4 de tempo. Ou aqui a gente aumenta 1 e perde 2 de tempo.
Deixa eu pensar aqui o que daria pra gente fazer. Vamos arriscar diminuir 1, que é o que a gente está buscando, e vamos perder 4. Né? Então aqui vamos ficar só com 1 e tudo bem. Praticamente nulo a próxima compra aqui, né? Então com 1 a gente vai pegar todas as cartas gratuitas e vou pegar uma dessa aqui, ó, que é aquela chance de rerolagem, tá? Redistribuir as cartas, 0. Aqui volta o Rest, Distraction e o Sprint. Beleza, vez dele, continua quietinho ali, abriu outra carta e saiu aqui o seguinte: às vezes as coisas começam a ir para o seu lado. Pegue a carta do topo de qualquer deck de item. O que, rapaz? Isso aqui é inédito. Isso aqui é a primeira vez que sai essa carta aqui, ó, ajudando a Final Girl. Então tá bonzinho demais o jogo. Vou pegar essa que tá fechada, porque aquele apito eu já falei pra vocês, né, que ele chama as vítimas, e eu queria uma arma um pouco mais potente. Vou pegar essa do topo na sorte. Saiu aqui, ó, então a nossa tampa de lixeira, né, precisaria estar na mão aí. Mas quando a gente esgotar, então, arco e flecha, quem sabe a gente possa colocar, né? Ela também tem aqui os 3 marcadores que a gente vai adicionar depois, né? Acho que eles estão aqui, inclusive, deixa eu pegar aqui dentro, ó. A gente tem mais marcadores aqui, pessoal. Vou colocar aqui pra gente deixar completo, tá? Na hora que for usar, de repente pode até ter tirado já o arco e flecha, mas vamos deixar aqui. Aí vocês também já sabem que temos marcadores aí suficientes para as cartas, né, de itens. Beleza, então foi excelente para nós. Vamos já seguir aqui, pula as etapas, não teve pânico, não vamos remanejar por enquanto e bora. Então o que nós temos aqui, ó? Uma forma, de repente, 2 cartas para fazer, para andar. Vamos tentar fazer as 2, turma. Deixa eu só ver se a gente conseguiria. Vamos tentar essa de Focus. Se bem que ela diminui só 1, né? Aqui não vai resolver nessa rodada. De repente a gente usa ela para pagar a conversão. Vamos lá.